Olá, meus amores, eu sou a professora Elaine Lima e hoje vamos a mais uma aula de estética facial. Porém, hoje vamos falar da drenagem linfática, sobre indicações e contraindicações da drenagem linfática, tá? Eu separei aqui alguns tópicos para vocês e nós vamos ler e discutir sobre eles, tá? A drenagem linfática é uma técnica de massagem que já abordamos e, além de tantos outros benefícios, como ajudar a combater a celulite, ajudar na eliminação de toxinas e ser uma excelente ferramenta no processo de emagrecimento, por exemplo, é indicada para tantos outros casos, principalmente em clientes em estado pós-operatório. Apesar dos benefícios que a técnica, quando bem aplicada, traz, o profissional deve prestar atenção nas indicações e contraindicações da drenagem linfática antes de aplicar no cliente, tá? Então, como diz o texto, antes de a gente fazer qualquer procedimento, a gente precisa ter bastante conhecimento em relação à drenagem, tá? Porque ela traz bastante benefícios, ajuda bastante no processo pós-operatório, no processo de emagrecimento, mas também uma má aplicação dessa drenagem, desse procedimento, pode trazer bastante complicações, tanto para nós quanto para os nossos clientes, tá? E não é o nosso caso, né? Não é o que nós queremos, certo? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora das indicações, tá? Podemos definir a circulação linfática do nosso corpo como um meio de transporte. Durante a sessão de drenagem linfática, o sistema linfático é estimulado, inclusive promovendo a diurese pelos rins. Isto é um grande benefício, pois promove a eliminação dos resíduos metabólicos e toxinas. Tá? O que acontece? Os rins, eles são os responsáveis pela filtragem do líquido do nosso organismo, correto? Porém, uma vez eles retidos os gânglios linfáticos, os rins ainda não têm acesso. Então, nós, esteticistas, entramos com o procedimento de drenagem linfática e aí sim a gente faz toda essa filtragem que é encaminhado para os rins para que ele possa terminar de fazer o procedimento, certo? Antes de iniciar a sessão de drenagem, é fundamental que o terapeuta ou esteticista tenha feito uma excelente avaliação de seu cliente, pois agentes infecciosos como os fungos, vírus e bactérias também são transportados durante a estimulação do sistema linfático. Surge então a necessidade de conhecermos a fundo as indicações e contraindicações da drenagem linfática. O que eles querem dizer com isso? O sistema linfático, ele é considerado vamos colocar assim, o lixeiro do nosso corpo, né? Ele faz toda aquela limpeza e depois faz a eliminação, certo? Quando uma pessoa ela tem algum processo infeccioso no corpo, nós não podemos realizar a drenagem linfática, tá? Algum sinal de infecção, febre ou algum outro tipo de sinal, nós não podemos realizar o procedimento. Por isso que nós temos que realizar a anamnese antes, tá? A anamnese nada mais é do que a análise do corpo da nossa cliente, dos sintomas, de tudo que ela vem sentindo, de tudo que ela vem sendo acometida durante o período de vida, ok? Então vamos lá. As sessões de drenagem linfática são indicadas para redução de edemas e linfedemas. O que são edemas? Inchaços, né? Que a pessoa está acometida ali pelo inchaço por falta da retenção hídrica, retenção de líquido. Então, a drenagem linfática ela é muito indicada nesses casos, certo? Fibroedema geloide e lipoesclerose, o que significa linfoedema geloide ou fibroedema geloide, é a celulite, tá? Lembrando que a celulite, existem 4 graus de celulite. Até o 3º nós conseguimos tratar. Passando disso, a gente já tem que encaminhar para um dermatologista, para um clínico, para que seja feito o tratamento adequado e aí sim voltar com a gente para que a gente possa fazer a finalização desse tratamento, desse procedimento, tá? Insuficiência venosa crônica, cefaleias, nevralgias, edemas gestacionais, síndrome pré-menstrual. Até aqui, principalmente a síndrome pré-menstrual e o edema gestacional, o inchaço, é muito bom, tá?
Porque quando nós estamos grávidas, as mulheres se encontram nesse problema, nesse processo de gestação, a retenção hídrica ela se torna muito maior, né? E nós, com a drenagem linfática, nós conseguimos diminuir, né, esses sintomas do inchaço, da retenção líquida. E na fase pré-menstrual ou pós-menstrual também, além de ajudar muito a diminuir os sintomas da TPM, né, que são horríveis. A gente fica ali estressada, a gente fica agoniada, com dor, totalmente sensível, né? Parece que a gente nem é a gente mesmo. E a drenagem linfática é muito indicada nessas situações, tá? Fadiga, dores nas pernas, desconfortos pélvicos, irritabilidade, ansiedade, tratamento pós-cirurgia plásticas, renite, sinusite, faringite, entre outros, tá? Então, aí já entra na nossa área, certo? Quando falamos de fazer uma drenagem linfática facial, nós vamos trabalhar tanto a parte do crânio quanto a parte da face, né? Com todos os pontos dos gânglios linfáticos, né? Pré-auricular, retroauricular, mentoniano, o venoso, né, o intraclavicular, e aí a gente vai fazendo a captação desses líquidos para fazer a eliminação, certo? Nisso que a gente está fazendo esse procedimento, a gente está aliviando a pessoa das dores de cabeça, a gente está aliviando da ansiedade, a gente está aliviando aqui, como disse, da irritabilidade, a gente está tratando a sinusite, a renite, a faringite, entre outros. Por quê? Porque tudo isso que tem ite, que se acomete na nossa região facial, nada mais é do que o acúmulo ou de infecção, ou o acúmulo de líquidos, né, que ficam naquele local. No caso, se a sinusite, a rinite ou a faringite estiver descompensada, no caso estiver atacada, aí nós não podemos realizar o procedimento. Porque como foi dito, quando a gente realiza o procedimento da drenagem linfática, a gente pode espalhar essa infecção e não é o nosso desejo, tá? Mas se não estiver descompensado, a gente realizando o procedimento de drenagem linfática, a gente ajuda muito na recuperação e no alívio das dores que essas doenças trazem para nossa cliente, certo? Então, nós falamos das indicações, claro que existem várias outras indicações, tá? E serão falados para vocês presencialmente, para que vocês façam as anotações necessárias. Agora, nós vamos falar sobre as contraindicações, tá? É muito importante nós termos conhecimento das contraindicações, certo? Para que a gente não faça nada de errado, para não trazer nenhum tipo de problema, tanto para a gente, principalmente para nossa cliente, tá? Então, as sessões de drenagem linfática são contraindicadas nos seguintes casos. Pessoas com câncer, tumores malignos. Por que câncer e tumores malignos? Porque, como eu disse, no caso das infecções, em relação aos cânceres também, nós trabalhamos o sistema linfático, ele pode ocasionar a metástase dessa situação, pode ocasionar o espalhamento desse câncer, e não é o que nós desejamos, tá? E quando uma pessoa ela tem esse tipo de doença, esse tipo de problema, nós, imprescindivelmente, nós temos que ter a carta de pedido médico, a autorização do médico para que a gente possa realizar esse tipo de procedimento numa pessoa que esteja com câncer ou com algum tumor maligno, tá? Infecções e processos inflamatórios agudos, foi o que nós acabamos de falar, quando está com algum tipo de infecção a gente também não pode fazer o procedimento porque a gente causa o espalhamento dessa infecção, tá? Se a pessoa chegou com febre no seu espaço, ou você foi no home care fazer o atendimento dessa pessoa e ela estiver com febre, não faça o procedimento, tá? Porque febre é sinal de infecção. E se tem algum sinal de infecção, pode ser que você cause o espalhamento e traga malefícios à nossa cliente, não é a nossa intenção, tá? Edemas oriundos de insuficiência renal, hepática ou cardíaca não controlada, tá? Quando a pessoa, você sabe que a pessoa ela tem problemas renais, ela tá passando por processo de, vamos supor assim, um processo bem para frente, né? Está passando por um processo de hemodiálise, no caso. A gente não pode realizar este tipo de procedimento, porque nós vamos trazer mais malefícios para nossa cliente,
tá? É sinal de que o sistema do corpo, tanto linfático quanto renal, não está em bom funcionamento. Então, você ativando um e não ativando o outro, você pode trazer muitas complicações, tá? Trombose venosa profunda, insuficiência cardíaca congestiva, hipertiroidismo e entre outros, tá? A cliente tem algum tipo de queixa em relação a essas doenças e não estão compensadas, não estão controladas, não façam nenhum tipo de procedimento. E constatando que a cliente tem algum desses tipos que foram citados, você tem por obrigação de pedir uma autorização do médico dessa cliente para que você possa realizar o procedimento, tá? Fez a anamnese, constatou algum tipo de problema, pede para a cliente pedir autorização do médico. Ela trazendo essa autorização original, você vai anexar a ficha de anamnese e você estará segura de que você tem plena autorização para realizar esse tipo de procedimento, tá? Você sabe que você não vai trazer nenhum tipo de problema para você, muito menos para a cliente, certo? Geralmente, a drenagem linfática é muito procurada como uma técnica com finalidades estéticas para diminuição da celulite e perda de peso. Por isso, é fundamental, sempre que você procure um profissional com ótima formação, vale a pena até conferir os diplomas do profissional, os certificados, né? E com experiência. Somente desta forma você irá colher todos os benefícios que a drenagem pode lhe proporcionar. Isso é verdade. A pessoa ela tem que ter ciência e estar realmente apta a realizar esse tipo de procedimento. Ou melhor, todos os procedimentos na área da estética, né? Você tem que ter bastante conhecimento, formação, conhecimento e propriedade naquilo que você está dizendo e realizando na sua cliente, tá? Do contrário disso, não faça. Você pode ter muitos problemas, muitos malefícios, como foi dito anteriormente, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um beijo e até a próxima.